Fala meu trader, bom dia, como é que é? Tudo certo? Então, dia 14 de março, terça-feira, hoje a gente vai estar realizando aí a nossa análise semanal, certo? Então, esse final de semana tivemos aí algumas notícias importantes no mercado, principalmente na semana passada que a gente teve aí o payroll sendo divulgado, certo? E esse final de semana também coincidiu com a quebra de um banco SVB dos Estados Unidos, então que já foi informado aí pelas autoridades públicas que os investidores não vão ter prejuízo, mas é um gatilho, né, que a gente chama dessa forma, para quem sabe está desencadeando aí uma série de questões bancárias nos Estados Unidos e com isso abrir oportunidades aí para a gente estar operando dentro do mercado de Forex. Então, tela compartilhada com vocês, aqui embaixo os principais ativos que a gente acompanha aí durante a semana, e a gente vai começar a nossa análise semanal com o EURUSD. Como vocês já sabem, sempre a análise se inicia no time mensal. Então a gente vai no time mensal e a gente vai marcar algumas regiões importantes do gráfico mensal, que vocês já estão careca de saber. É só retornar nos vídeos antigos que vocês vão ver as marcações padrões que a gente faz no mensal, que no caso é esse fundo aqui, a média de 9. Temos aqui a média de 20, que eu vou manter marcado. Esse topo aqui, mensal, e a 20 high lá em cima. Então, para o EURUSD mensal é isso. A gente vai agora para o semanal. Vamos para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração que já vem sendo acompanhada aí já tem um tempo. Então a gente tem esse fundo aqui no semanal. O semanal sempre registramos os preços importantes com a cor roxa. Então temos esse fundo. Além disso, temos o que? A gente tem a 20 low aqui embaixo. A gente tem o topo aqui em cima. A gente tem a 20 low aqui embaixo. A gente tem esse topo aqui em cima. E poderíamos marcar aqui a 20 comum também. Apesar do preço estar próximo, a gente vai manter essas regiões aí para o EURUSD. No semanal, a gente também traça esse Fibonacci aqui, desse movimento de alta, certo? Colocamos ele na cor de análise do semanal, que é a cor roxa. Então, temos alvos aí de Fibo de 50 do semanal e de 61.8 aqui embaixo, que é onde o gráfico pode estar buscando. Feito isso, a gente vai para o diário. No diário, a gente tem essa configuração aqui. Então, a gente tem esse topo aqui no diário. Diário sempre com a cor azul claro. Além disso, preços importantes aonde? Na 20 comum, na 20 low, nesse fundo aqui e nesse último fundo aqui. São regiões aí da gente preço importante, certo? Também temos preço importante aqui na nuvem de Ichimoku, na delimitação da nuvem de Ichimoku aqui do diário. Então vou até deixar registrado, assim como esse topo do dia anterior. E é isso, no diário do EURUSD são essas configurações, certo? A gente poderia estar traçando um Fibonacci também desse movimento aqui de queda, daqui até aqui, colocando Fibonacci na cor do diário, que no caso é a cor azul claro. Essa aqui eu vou tirar a cor da linha, para que a gente tenha só a indicação das regiões de 50 de Fibo e 61.8 que estão aqui em cima e aqui. Então fica aí registrado as regiões de resistência do diário. E agora a gente vai para o H4, que é o time de execução. A gente consegue ver o EURUSD aqui. Então temos esse topo aqui no EURUSD, no H4. E além disso, temos regiões importantes também no H4, na 20 high, que está aqui, na 20 comum, na 20 low, na nuvem de Ichimoku aqui embaixo e no fundo de H4 lá embaixo. Então, para o EURUSD são essas regiões as mais importantes. Acredito
Hoje é dia importante de notícia, o IPC, então vamos ter, quem sabe, um dia muito volátil, onde eu buscaria por compras no EURUSD nas regiões do diário, que é a nuvem de Ichimoku, média de 20 comum, média de 20 low. São os três principais preços de compra. Pensaria em vendas nas regiões dos 50 de Fibo, nessa resistência do mensal, 61.8, e quem sabe mais lá em cima também, visto da H4, a gente tem aqui as setinhas, então a gente tem o último topo aqui, que pode ser uma venda também, assim como no 50 de Fibo, na resistência do mensal, que é a média de 20 lá, e regiões também mais lá em cima para vendas, e regiões para compra temos essas regiões mais aqui embaixo. Então ficarei atento para hoje no EURUSD nessas regiões de compra e de venda. Poderíamos auxiliar aqui mais um Fibonacci também, para a gente ver até onde esse movimento de correção pode vir, certo? Então a gente pode colocar, como é no time H4, eu gosto de colocar na cor do time, que é a cor verde. Então a gente tem aí os 50 de Fibo aqui embaixo, certo? E o 61.8 aqui também, coincidindo com a linha da nuvem de Ichimoku. E a gente tem aqui os 50 de Fibo do H4. Então, EURUSD analisado aí para vocês, regiões de compra e de venda para hoje, vai depender da movimentação do dólar. O dólar já caiu bastante, possa ser que dê uma corrigida no dia de hoje, abrindo espaço aí para quedas no EURUSD. Para o GBP-USD, mesma forma de análise do EURUSD, a gente bota no gráfico mensal, amplia a escala. Depois disso, vamos marcar os principais preços do mensal para o GBP-USD, que no caso é esse fundo aqui. Além disso, média de 9, onde o preço já veio testar quase uma vez, duas, e retornou. Então, média de 9 do mensal é um preço importante. Além disso, temos preços importantes nesse topo, que coincide com a 20 low, 20 comum e 20 high lá em cima. Então, no mensal é isso para o GBP. A gente vai para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem essa configuração aqui, onde a gente tem esse fundo do semanal. Além disso, 20 low. Além disso, topo aqui do semanal. E é isso que eu vou deixar registrado. No GBP-USD, a gente pode até ver que o preço veio testar aqui a média de 20 high do semanal e respeitou. Eu vou manter essa linha, que eu executei uma venda aqui também mais cedo. Então é bom que a gente trabalhe aqui dentro desse range das linhas do semanal. Então vocês podem ver que essa semana ele trabalhou praticamente dentro da 20 high e da 20 low. Então vamos manter essa marcação para a gente ter noção de onde a gente está negociando dentro da semana. Vamos ver como a gente fez no... A gente tem a 200 lá também do semanal. Como a gente fez no EURUSD, a gente vai traçar aqui um Fibonacci desse movimento de alta aqui do semanal, que vai nos dar alvos de 50 de Fibo e 61.8 lá embaixo. Então, feito isso no semanal, agora a gente vai para o diário. Configuração bem parecida com a do EURUSD. A gente tem esse topo aqui do diário. Além disso, 20 com 20 low, 20 média de 200, certo? E o último fundo aqui são os preços importantes para o GBP-USD. Além disso, a gente tem a 20 high também, que é um preço importante. E é isso, a gente pode traçar um Fibonacci, assim como a gente fez no EURUSD, desse movimento aqui de queda, o que vai nos dar regiões de 50 de Fibo e de 61.8, onde o preço foi lá buscar 50 de Fibo, 61.8. O GBP-USD chega bem próximo, respeita aí, corrige 600 pontos. Quem estava atento ao Fibo apenas conseguiu pegar.
Então no diário é isso para o GBP, a gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem aqui esse topo. Temos o preço trabalhando em cima da média de 9, que é um preço importante no H4. Temos a 200, 20 high, 20 comum e 20 low aqui embaixo. Então o FIBO acabou saindo do lugar. Vou voltar e colocar novamente o FIBO do diário desse movimento aqui. E é isso. Agora a gente vai para H4, que é o time de execução. Pronto. Temos aqui o H4. Marcamos as regiões importantes aqui do H4. E a gente poderia traçar um Fibonacci aqui também, desse movimento aqui de alta. Que nos daria como é um Fibo do H4. Colocamos na cor verde. Temos alvos de 50 e 61.8 de Fibo aqui e aqui. Então buscaria mais uma vez aí regiões de compra de acordo com as regiões do diário. No caso, nos 50 de Fibo aqui talvez. Na verdade mais embaixo, na 20 high do diário, na 20 comum, na 20 low ou na 200 aqui embaixo. Ou no último fundo, são regiões de compra interessantes para o GBP USD e regiões de venda. Buscarei por vendas novamente no 61.8 de Fibo, nessa resistência aqui do mensal e resistências aqui mais em cima. Então, para o GBP USD é isso. Regiões de compra e venda aí sinalizadas para vocês para hoje e quem sabe até o final da semana. Vamos depois acompanhar como é que o GBP vai se comportar no dia de hoje até o final da semana. Agora a gente vai pro ouro. Nosso ouro dando uma derretida forte agora. E vamos aí pro mensal. Propriedades. Ampliar a escala. Vou botar aqui 2. Então a gente dá aquele zoom no gráfico mensal e a gente vai marcar as principais regiões do mensal, que vocês já sabem aí de cor também. Então a gente tem esse topo aqui do mensal, a gente tem esse topo aqui do mensal, a gente tem esse topo aqui do mensal também. 3 topos do mensais aqui diferentes. Esse e esse. Então esses são os topos do mensais. Temos os preços importantes na 20 high do mensal, 20 comum do mensal, 9 do mensal e 20 low do mensal. São aí os principais preços do ouro no mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui esse topo aqui do semanal de algumas semanas atrás. Além disso, preços importantes: 20 low, 20 comum, 20 high, 20 comum, 20 low e a 200 aqui embaixo do semanal. São os principais preços para o ouro. Temos esse fundo aqui também. Vamos copiando a linha errada. Mas temos esse preço aqui de fechamento aqui embaixo também do semanal. Então, além disso, temos esse topo aqui também do semanal. Então, para o ouro é isso. Poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento aqui, porém ele já iniciou um novo movimento de correção. A gente vai agora analisar o diário. Dentro do diário, o que a gente tem? A gente tem aqui esse topo do diário. Além disso, a gente tem a 20 high aqui embaixo, com um preço importante, 20 high ou A9, 20 comum, 20 low e o fundo aqui do diário. Então são os preços aí pro ouro USD. E temos aqui esse topo aqui também, né, do dia anterior, do dia de ontem. Então são preços aí importantes no diário. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem um topo junto com o topo do diário de ontem. Então é um topo também do H4. E preços importantes na 9, 20 high, 20 comum, 20 low. Isso é hora. Vou dar uma abençoada aqui.
o abençoado podando as árvores, mas faz parte. Vamos terminar aí a nossa análise. A gente pega esse movimento aqui de alta do ouro, colocamos uma retração de FIBO, temos alvos aí de 50 de FIBO e 61.8 aqui embaixo. Então, para o ouro, buscaria por compras nessa resistência aqui do mensal, que é a linha azul escura, que é a 20 high do mensal, e também nos preços do diário, que é aqui, que é a 9, a 20 low, que está aqui embaixo, a 20 comum, a 20 high, que está lá em cima, a 20 comum e a 20 low aqui embaixo. Então, visto da H4, são esses preços aqui. Então, buscaria aí por compras não só também nos preços do mensal e do diário, mas também aqui na média de 20, né, e 200 aqui do H4, que é os 50 de FIBO também. Então são regiões interessantes aí para compra no ouro, vai depender da movimentação do dólar. Não sei como é que vocês acompanham o dólar, mas é uma confluência muito importante. Também não vou estar falando a forma que acompanho e como eu realizo minha confluência. Isso são aí informações privilegiadas, então regiões de venda no último topo do diário e nos preços mais aqui em cima do topo do semanal, do mensal e aqui e aqui. Então para o ouro são essas regiões aí para compra e venda. Então o euro USD já foi analisado, regiões de compra e venda informadas, GBP também, o ouro também. Agora a gente vai para a SP500. A SP500 a gente vai ampliar aqui a escala, gráfico mensal bem lateralizado aí. Então no mensal o que a gente tem de importante? A gente tem esse topo aqui do mensal. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, média de, na verdade, eu vou marcar esse fundo do mensal, esse fundo aqui também, e são os principais preços aí do mensal para mim no SP500. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal do SP500 a gente tem essa configuração aí, e a gente tem o que? A gente tem esse fundo aqui do semanal. Além disso, média de 200. Além disso, temos aqui esse topo aqui, esse topo ali, também do semanal. E preços importantes na média de 20 do semanal e de 20 high do semanal. Então, no SP500 é isso. Principais preços do semanal aí registrados. Vamos agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui, a gente tem esse topo do diário. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, média de 200, que é onde o preço veio buscar ontem e voltou. E o último fundo aqui do diário são os principais preços aí, ao meu ver, no SP500. A gente poderia delimitar no 20 Ichimoku aqui do diário como preço importante e poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento de queda do diário para saber até onde ele pode estar corrigindo. Pegaria aqui, desse pavio até aqui, colocar o Fibo na cor da análise do diário e lá está 50 de Fibo, 61.8. A gente tem os 50 de FIBO aqui bem próximo à região da 20 comum do diário. Então para o SP500 é isso no diário. Agora a gente vai para o H4. H4 aí bem lateralizado. A gente tem esse fundo aqui do H4. Então, além disso, temos preços importantes na 20 comum, na 20 high, na 200 lá em cima e nesse topo aqui. Então, para o SP500 é isso. Buscarei por compras no SP500 aqui embaixo, nessas regiões aqui do diário mensal e do semanal. Quem sabe no último fundo deixado do H4 ontem. E regiões de venda
buscaria aí por vendas no SP500 na média de 200 novamente, ou na 20 low, ou na nuvem de Ichimoku, ou na 20 high, ou na 20 comum, ou na 20 high do diário. Então são esses os preços para venda do SP500 e preços interessantes para buscar compras também, sinalizados aí para vocês, e que servem aí para o dia de hoje e talvez para até o final da semana. Lembrando que na quinta-feira a gente volta para refrisar um pouco do que aconteceu no mercado também. Bitcoin, eu vou estar aqui limpando ele para a gente fazer uma nova análise. Então, mensal, Bitcoin deu uma espichada bem interessante. A gente amplia aqui a escala dele, vamos dar aquele zoom e marcar as regiões importantes do mensal para o Bitcoin, sendo ela esse topo aqui, que ele chegou a 62 mil, 20 high, 20 comum, 20 low, último fundo aqui do mensal, e a média de 9, que é onde o preço foi buscar e respeitou. Então o preço vem buscar a média de 9, respeita e começa a devolver. Provavelmente vai vir buscar o preço aqui da 20 high, depois corrigir novamente, se chegar lá aos 28 mil, né? Então no mensal é isso. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal do Bitcoin, a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem esse fundo aqui do semanal no Bitcoin. Além disso, a gente tem a 20 high, 20 low, 20 comum. A gente tem a 20 high, que é onde o preço respeitou. E último topo aqui do semanal e a 200 do semanal lá em cima. São os principais preços aí do semanal para o Bitcoin, assim como a gente talvez tenha um preço aqui nessa nuvem de Ichimoku aqui, certo? Nessa delimitação da nuvem de Ichimoku aqui, talvez tenha um preço interessante também. Então, no Bitcoin USD semanal é isso. A gente vai para o diário agora. O Bitcoin devolvendo aí o que caiu em praticamente daqui para lá, praticamente 2 semanas, voltou em 3 dias. Veio testar o topo aqui do diário e já recuou. Então a gente tem aqui esse topo aqui do diário. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low e último fundo, e 200 aqui como regiões interessantes para serem registrados no diário do Bitcoin. E agora a gente vai para o H4. No H4 a gente tem um topo um pouco mais alto do que o diário, que é aqui. Então H4 sempre com a cor verde. Além disso, média de 9, média de 200, 20 high, 20 comum, 20 low. Traçaria um Fibonacci aqui desse movimento de alta no Bitcoin USD. Colocando na cor verde, que é a cor de análise do H4, e teríamos aí regiões de 61.8 e de 50 de Fibo aqui para buscar aí compras. Então para o Bitcoin, buscaria aí vendas no Bitcoin na região do topo aqui do diário, ou do H4, ou do semanal, ou desse semanal aqui também, que é o topo do semanal, média de 200 do semanal, topo do H4 e topo do diário. Buscaria por vendas aí nessas regiões, e compras, buscaria por compras aí, quem sabe, nas regiões do diário aqui embaixo, marcadas com as linhas azul claro, que são as médias de 20 high, comum e low do diário. Então no Bitcoin é isso. Buscaria por compras aqui nessas regiões, talvez também no 61.8 de Fibo aqui embaixo. E é isso, Bitcoin é analisado para vocês, regiões de compra e venda. Vamos para o SDJPY. O SDJPY, a gente vai aqui dar aquela ampliada na escala, dar aquele zoom, e regiões do mensal importante. Aí a gente tem aqui esse topo do mensal azul escuro, 9, que já triscou e respeitou, 20 high, 20 comum e 20 low, com os principais preços aí do mensal para o SDJPY. A gente vai para o semanal agora.
semanal, a gente tem esse topo aqui, topo do semanal. Temos o que mais? 20 high aqui em cima. E vou marcar só esse fundo aqui agora. O preço no semanal está trabalhando dentro das médias de 20 do semanal. Então aqui, né, dentro da 20 high e da 20 low. Vou manter essas regiões aqui do semanal. Vou agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração. O STJPY deixou esse fundo aqui do diário. Então a gente tem esse fundo aqui do diário. Além disso, preços importantes na 200 do diário, na 20 high, na 20 comum e na 20 low. São os principais preços aí do diário para o STJPY. Além do que temos esse fundo aqui também do diário do dia de ontem. Então poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta também do diário do STJPY, daqui até aqui, que nos daria alvos aí de Fibonacci de 50 e 61.8. No caso aqui, 50 e 61.8 aqui. Então no diário é isso. Agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 a gente tem topo aqui do H4. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, 200, último fundo aí da H4. E poderíamos traçar também um Fibonacci aqui desse movimento aqui de queda no H4 para nos permitir regiões até onde o gráfico pode buscar lá em cima, sendo essas regiões os 50 de fio e o 61.8 aqui em cima. Então no STJPY buscarei aí por vendas nas regiões do diário, que é a média de 20 low, a média de 20 comum e a média de 20 high, que são as linhas azul claro. Além disso, buscaria por vendas também aqui nos 50 de FIBO, certo? E regiões de compra, buscarei por compras no USDJPY na média de 200 do H4, no último fundo do diário, ou no 50 de FIBO do diário, ou no 61.8 de FIBO do diário também. Então, são regiões aí para compra e venda no STJPY, que vão se manter aí, quem sabe, até o final da semana. Também temos regiões de venda mais em cima, como essa daqui do semanal e do mensal lá em cima. Então, para o STJPY é isso. Regiões de compra e venda aí registrada para vocês. Agora a gente vai para o SDCAD, nosso último ativo a ser analisado. Então, a gente vai aqui ampliar a escala, gráfico mensal, vamos dar aquela ajustada. Preços importantes do mensal, a gente tem esse topo aqui do mensal sempre azul escuro. Além disso, topo aqui do mensal. Além disso, no 20 Timoco, média de 9 do mensal, 20 high, 20 comum e 20 low do mensal. Visto isso, agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem no SDCAD esse topo aqui do semanal a ser registrado. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, último fundo aqui, e a 200 do semanal lá embaixo. Deixa eu ver se tem mais alguma resistência do semanal para cá. A gente teria esse topo aqui do semanal também. E no SDCAD do semanal é isso. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui, onde a gente tem esse topo do diário. Além disso, temos a 20 high, a 20 comum, a 20 low como os principais, e a nuvem de Timoco aqui embaixo também. Poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta do SDCAD, que nos daria regiões de Fibonacci mais embaixo. Opa, a gente acabou alterando a linha e não os níveis.
Então teríamos aí os 50 de FIBA aqui próximo à região da 20 low e o 61.8 próximo à região do semanal, que é a média de 20 comum do semanal. Então no diário é isso para o SDCAD. A gente vai agora para o H4. No H4 a gente tem esse topo aqui na cor verde. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low. Último fundo aqui do H4, que o preço deu uma parada. E talvez a média de 200, talvez não, a média de 200 lá embaixo também. Então pro SDCAD é isso. Buscarei por vendas no SDCAD na 20 high do H4, ou nessa região aqui do diário, que é o último topo do diário, ou no último topo do H4, ou nessa resistência aqui, que é o topo do semanal de algumas semanas atrás. Então regiões de venda que eu buscaria, regiões de compra, buscaria por compras aí no SDCAD na 20 high do diário, ou na 20 comum do diário, ou na 20 low do diário. Visto do H4 são esses preços aqui. E é isso. Regiões aí pro SDCAD também de compra e venda registradas, que vão acabar funcionando aí para hoje e acredito que até a metade da semana, mais ou menos. Então, indico vocês acompanharem as regiões que a gente comentou aí no EURUSD, no GBP-USD, no Ouro-USD, SP500, Bitcoin-USD, USD-JPY e o SDCAD. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco da visão e espero que acompanhem as regiões aí que foram marcadas, certo? Que realmente são regiões aí que prometem boas operações nessa semana, principalmente no dia de hoje, que a gente vai ter bastante volatilidade devido a notícias aí do IPC. Então fiquem atentos. Quinta-feira eu volto aí pra gente estar acompanhando novamente qual foi o desenrolar de todas essas marcações que a gente fez aqui nos ativos, que a gente tem costume de acompanhar aqui na FLFX, que é uma estratégia realmente muito diferenciada. Então se inscreva no canal, convide quem tem interesse para estar acompanhando e aprendendo um pouco sobre o mercado de Forex, uma estratégia eficiente, onde eu te preparo para a semana, deixei tudo mapeado, então já facilita a sua vida. Deixa seu like, se inscreve, indica para os amigos e vamos que a semana está só começando. Um abraço.